com amor e carinho, e flua, direcione a tua palavra, Senhor, a um contrito, direcione a tua palavra a um aquebrantado, a um humilde, Senhor, para que o Senhor o tome para si, e que o Senhor mova os corações, que o Senhor flua, que o Senhor tenha liberdade, Senhor, neste vídeo, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha ter, meu Deus e meu Pai, o poder sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre este momento, sobre o que há de vir, sobre o de porvir. Meu Deus do céu, nós cremos, Senhor. Tenha liberdade, Espírito Santo. Tu és amigo e nós temos o Senhor por amigo, mais chegado que irmão. Tu és o nosso Deus, a nossa salvação. Tu és o nosso guia e a nossa razão, Senhor. E por isso que estamos aqui. Glória a Jesus, maravilhoso Deus. Bendito és Tu, Senhor. Graças a Deus. Boa noite, a paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui mais um domingo com a amada, maravilhosa igreja e estamos fazendo essa live, estamos ao vivo, verdadeiramente ao vivo como vive o nosso Deus, verdadeiramente. E eu louvo a Deus por isso, porque em meio a tantas situações, adversidades, a tantas lutas, guerras e provações, o Senhor está nos dando o fôlego de vida para continuar fazendo a obra, continuar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E fazemos com muito amor, prazer e alegria, ainda em meio a todo levante. A Bíblia diz que os discípulos se alegravam por receber açoites, pedradas, guspe, quando eles eram maltratados, porque eles sabiam que estavam cumprindo aquilo que Jesus havia prometido para eles e falado e os orientado concernente ao chamado, concernente àquilo que Deus tinha os vocacionado através do enviado de Cristo. Amém, queridos? Então eu quero já deixar aqui os meus agradecimentos por você estar doando o seu tempo para mim, por esta hora você está doando este momento. E eu peço a você que, se puder, se separe em um lugar, em um ambiente e se feche em Deus, Fica com o Senhor ali. Se você puder, tiver um fone de ouvido, faz assim. Também peço você, meu amado, compartilhe essa live, amém? Você que está nos assistindo pelo YouTube, eu peço que vocês compartilhem. E também peço que vocês se inscrevam, nos ajudem aí no canal. E nós estamos começando um trabalho promissor e estamos cumprindo e vivendo as promessas do Senhor. E assim também eu libero sobre a sua vida, sobre a tua igreja, você seja pastor, obreiro da casa do Senhor, um levita, que Deus também estenda as suas mãos sobre a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. E também faça o seu pedido, Não esqueça que no final desta palavra nós vamos estar orando, fazendo orações. Se for específica e você sentir bem em colocar a oração, o pedido, pode escrever aí. Nós temos uma equipe que está trabalhando por trás das câmeras para anotar o seu pedido, e também que os nossos intercessores estarão clamando pela sua vida, pela sua família. Nós já temos testemunhos daquilo que Deus tem feito e que Deus vai continuar fazendo, tá bom? Então, Deus seja louvado. Meus amados, a palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã se encontra lá no livro de Hebreus, no seu capítulo 3, o livro de Hebreus. Glória a Deus por isso. Hebreus capítulo de número 3. Pelo que, santos irmãos,
participantes da vocação celestial. Fixai sua mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus é tido por digno de maior glória do que Moisés, assim como um construtor de uma casa tem honra maior do que a casa que edificou. Pois toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que se havia de anunciar. Versículo 6. Cristo, porém, como filho, é fiel sobre a sua própria casa. Essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. No verso 10 encerramos aqui: por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Glória a Deus pela palavra do Senhor e por nós estarmos aqui lendo e com liberdade. Amados irmãos, nessa manhã, quando eu abri os meus olhos, antes de levantar, eu novamente fecho os meus olhos e oro ao Senhor. E nessa hora que eu oro a Deus, o Senhor arde em meu coração, antes que eu pedisse, porque Ele sabia que eu ia pedir uma palavra. E Ele, em meu coração, e deixa tão nítido em meus olhos fechados, Hebreus capítulo 3. E eu rapidamente levantei e fui ao meu escritório e comecei a estudar sobre Hebreus, capítulo de número 3. Então eu tentei fazer algumas anotações, tentei ler alguns livros paralelos da doutrina e do conhecimento, algumas opiniões de escritores, mas não consegui fixar nada em minha mente. E eu não consegui ter um norte para aquilo que eu estou acostumado a fazer. Começo contando uma história, falando da época, da cultura, do texto e do contexto. Mas essa palavra é uma palavra especial para mim e para você, neste dia chamado hoje. E eu acho interessante que Deus, Ele é muito detalhista, Deus, Ele é muito fiel à sua palavra, é peculiar em algumas coisas que nós passamos até despercebidos, mas o Senhor, Ele honra aquele que se coloca e permanece fiel. Não basta você ser somente fiel uma vez, não basta você ser motivado uma vez. Ele diz que aquele que permanece, aquele que vai e continua até o fim, é esse que Deus coloca em evidência.
aqui nós vemos a manifestação, nesses 10 versículos que nós lemos, nós vemos o Pai se expressando nessas Escrituras, nós vemos aqui o Filho, Jesus Cristo, e nós vemos aqui também, no 7, o Espírito Santo. Então, do verso 1 até o verso 7, falam da Trindade, e também aponta Moisés como um servo fiel na casa de Deus em todas as coisas. E eu falei, Deus me ajuda a ser fiel, me ajuda a permanecer firme. E eu achei muito interessante, e é um pouco peculiar para mim, porque ele fala sobre a construção, e justamente é o ramo em que eu trabalho, é a minha atividade de trabalho. E ele fala que a casa edificada, ela é maravilhosa, e ela tem a sua honra, mas ela tem o seu deslumbre, mas ele fala que mais honrado é o construtor que edificou ela. Então isso me chama muita atenção. E eu começo a ver aqui uma das primeiras coisas, é a chamada de Deus. Se nós lemos aqui em 1 Pedro, no seu capítulo 5, 1 Pedro, no seu capítulo 5, no verso de número 10, e Deus de toda graça, em Cristo Jesus, vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, Ele mesmo vos confirmará, Ele mesmo vos, estou falando com as minhas palavras também, Ele te fortificará, Ele também vos te fortalecerá, aleluia por isso. Então nós vemos que Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai confirmar aquilo que Ele chamou em sua vida, Ele vai te fortificar, e depois Ele vai te fazer uma fortaleza perante as obras do mal. E você será indestrutível perante as provações, as guerras e as dificuldades. Eu vejo que Moisés aqui, ele dá testemunho da fidelidade por aquilo que Deus pediu a ele fazer, mas até o fim ele dá um testemunho, quando Deus diz a ele, após ele em Meribá, ali quando ele fere a rocha 2 vezes e a água sai, jorra, Deus diz a ele, você não vai entrar na terra prometida. E até no não de Deus, Moisés, ele é fiel. Até no não de Deus, Moisés se colocou à vontade, à disposição. Ele só fez um único pedido e disse, Senhor, ao menos deixa eu ver a terra prometida. Aleluia. Então eu vejo que não basta sermos fiéis somente no que nos cabe a fazer. Eu vejo que há muitos pastores, homens, líderes, homens de Deus que são fiéis naquilo que ele foi vocacionado e chamado a fazer. Mas quando Deus fala um não para ele, ele insiste, ele quer entrar por caminhos que Deus o proibiu, o Senhor vetou o caminho dele. E pessoas precisam entender que tem caminhos que não é para você trilhar, ou você ainda não foi ainda capacitado para andar por lugares. Eu começo a olhar e ver que quando Deus disse para Davi, ele lutou as guerras de Deus, ele venceu os inimigos de Deus, subjugou os adversários, as cidades adjacentes, vizinhas, os filisteus e todo enquanto estava em volta de Jerusalém, Israel, todos se submeteram ao reinado de Davi, porque ele era um homem de guerra. Quando ele disse, eu vou construir um templo ao meu Deus, porque eu moro em casa estucada, eu moro em uma casa que muito me abriga e me protege, mas o meu Deus está em tendas. E quando ele colocou isso em seu coração, o Senhor usou o profeta e disse para ele, não, Davi, não, você não vai edificar a casa a mim, mas
ajunta para que o seu sucessor possa fazer isso. E Davi permaneceu fiel também, no não do Senhor. Pois bem, quando eu olho o chamado de Deus na vida de Jesus, eu vejo que quando Jesus ele estava ali no Getsêmani, e ele estava diante de uma situação tão pesada, tão forte, ao ponto de transpirar sangue, e ele se angustiou, e ele desceu e viu os seus discípulos dormindo, e ele fala para Pedro e fala: olha, vocês não podem vigiar nem um instante comigo, ou seja, vocês não podem nem orar um pouco comigo, vocês não podem ser participantes da minha aflição, da minha dor. Ou seja, Jesus estava mostrando para eles que a fidelidade era nas coisas boas, mas também a fidelidade se apresenta nas coisas ruins também. Aleluia! Porque fiel não é aquele que está só no bom, mas fiel também é aquele que está no dia mau. Aleluia! E interessante que quando Jesus fala isso, ele volta a orar e ele fala: Senhor, se puderes, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a sua vontade, Senhor. Então Jesus, logo sendo fiel Filho de Deus, ele percebeu que havia de se cumprir a palavra dos profetas e a profecia de Deus. Eu acho interessante que quando ele estava ali, Deus então se calou, se emudeceu, e Jesus foi para a cruz do Calvário. E o chamado de Deus na vida de um homem não é diferente. Ele tem que cumprir o seu chamado à risca, ele tem que ir até o fim. Seja ele dolorido, seja ele um chamado em momentos leves ou pesados ou difíceis, ou de muita guerra, de muita adversidade. Mas o exemplo de Cristo, ele nos traz entendimento. Lá no seu capítulo 12, do versículo de número 2 de Hebreus: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe está proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do Todo-Poderoso, do trono de Deus. Aleluia! Então ele suportou a cruz, ele permaneceu firme, alegremente em seu chamado em receber a sua cruz. Glória a Jesus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Eu sei que tem algumas pessoas que elas só querem a parte boa da Bíblia. Eu sei que tem algumas pessoas que elas estão acostumadas com um evangelho fácil, um evangelho motivacional, um evangelho triunfalista, um evangelho de conquista, de avanços, mas todos aqueles que seguem a Jesus vai viver o não de Deus, vai ter que suportar o não de Deus, vai ter que resistir o dia mau, o dia de dificuldade, porque todos nós estamos vulneráveis, todos nós estamos no mundo, e a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que nós teríamos sim aflições. Então você se prepara para o dia da aflição, então você se prepara para o dia mau. Alguns foram pegos de surpresa com essa pandemia, o Covid-19, muitos estão enlouquecendo, muitos estão surtando com isso, enquanto outros estão avançando, enquanto outros estão crescendo, e outros estão sendo mais motivados por aquilo que o Senhor disse a ele e prometeu, porque ele se preparou antes para o dia mau, ele buscou antes para o dia mau, e ele se reservou em Deus, sabendo que as Escrituras vai se cumprir, vírgula após vírgula. Aleluia! Família de Deus, o sacerdócio, Jesus cumpriu o seu sacerdócio, Jesus cumpriu todas as Escrituras, ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei, e a partir dele então, não
precisamos viver mais com a lei, porque a lei agora está escrita dentro de você. A lei agora está dentro do homem, e o homem sabe o que ele faz de errado. Por isso que ele fala da consciência, por isso que Paulo também escreve aos Romanos, que nós devemos prestar um culto racional, um culto com entendimento. Nós temos que ter sabedoria do que vamos fazer a Deus. O Senhor nos dá sabedoria. Interessante aqui que ele está dizendo, olha, a mente do homem está corrompendo o seu coração, porque a mente te impulsiona a lugares que ainda você não está habilitado para estar ali. A mente quer te levar para lugares que ainda você não foi habilitado, e ainda nem está perto de você receber habilitação para chegar lá. Então não avance sem a permissão de Deus, não faça sem a habilitação de Deus. Espere em Deus para que você não venha sucumbir em seu ministério, em seu chamado, em sua vida. Espere, não tome atitudes desesperadoras. Enquanto muitos estão até se gladiando dentro de casa, se matando, porque não tinha uma vida familiar, não tinha uma estrutura familiar. Ele não tinha construído uma vida familiar. Agora, tendo que se fechar dentro de casa, tem passado, nós vimos agora há pouco tempo, o noticiário estava dizendo que a violência doméstica aumentou absurdamente. A violência, principalmente contra as mulheres, ele cresceu discrepantemente, porque isso é que na verdade as pessoas tinham uma casa e nunca soube o que era um lar. Pois bem, Jesus, em sua fidelidade, continuou, seguiu e cumpriu fielmente ao que lhe o constituiu, como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Glória a Jesus por isso. Jesus é tido por digno de maior glória do que Moisés, assim como um construtor de uma casa tem honra maior do que a casa que edificou. Glória a Deus. A preeminência de Cristo, a preeminência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é fiel. A qualidade de quem é superior em hierarquia. Essa é a qualidade de Jesus, de ser fiel em obedecer ao seu chamado ao Pai. E quando ele estava nos dias mais difíceis da sua vida, diante do jardim do Getsemane, diante da cruz, ele se colocou à vontade de Deus e disse: seja feito conforme a tua vontade, Pai. E quem é de nós que estamos dizendo: Senhor, seja feita conforme a tua vontade? Quem de nós estamos orando de manhã e dizendo: Senhor, seja feito conforme a tua vontade? Quem de nós está orando assim? Ou nós estamos querendo incluir Deus em nossos pensamentos e desejos carnais? Ou nós estamos querendo santificar aquilo que não é santificado por Deus? Ou nós estamos querendo que Deus faça parte do meu plano e do meu projeto? Não, é o contrário. O Senhor tem para nós os planos, o Senhor tem para nós os desejos dEle. Ele tem os caminhos designados e os caminhos dEle são mais altos, os caminhos do Senhor são mais elevados do que o nosso. Então pare de colocar Deus dentro do seu plano, pare de colocar Deus dentro dos teus pensamentos, dentro dos teus desejos, dentro da sua vontade, e comece a fazer parte do plano de Deus, o plano salvífico do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o plano maior, os caminhos elevados. Ei, querido, você pode ter a ciência que for, você pode ter o conhecimento que for, você pode trilhar por os caminhos, você pode dar palestras, você pode ser um homem de autoajuda e ter escrito vários livros, mas se você não se colocar à vontade do Senhor Jesus Cristo e se submeter à sua vontade, você nunca será feliz, você nunca
nunca será verdadeiramente preenchido e alegre pela conquista do Evangelho e da presença do Espírito. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Eu quero deixar aqui bem claro essa palavra, porque todo aquele que busca o Senhor, todo aquele que se aquebranta e se coloca em fidelidade aos planos de Deus, ele vive um diferencial, ele vive verdadeiramente, ele vive algo novo, é novidade de vida, porque é a vida de um cristão. Assim Deus quer para mim, para a sua vida, que nós venhamos viver vidas diferentes, que as pessoas olham para nós e possam sentir a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A fidelidade de Cristo e agora a fidelidade de Deus. Ei, glória a Jesus. A fidelidade de Deus é que Ele chamou nós, aleluia. Deus chamou a mim e chamou a você. Deus nos chamou, mas a Jesus Ele enviou. Há uma grande diferença. Você pode negar a Deus, você pode resistir ao Senhor, o seu coração pode se fechar para a palavra do Senhor, pela orientação das Escrituras, você pode se fechar, mas Jesus, Ele se submeteu à fidelidade, Cristo foi fiel, e Deus também foi fiel entregando o seu Filho para nós, por mim e por você. Eu quero dizer algo aqui, que Moisés é uma espécie de Cristo no Antigo Testamento. Moisés é uma espécie de Cristo. Ele resgata um povo que clama, que está, e ele, quando Deus aparece, ele diz: eu estou ouvindo o meu povo, eu estou ouvindo o clamor do meu povo. Moisés, eu quero que você vá e resgate o meu povo, tira ele daquela escravidão, tira todos eles. Glória a Deus. E Moisés se submete ao controle, ao comando, ao enviado, ao chamado, ainda que teria que enfrentar um dos maiores, um dos mais terríveis, o faraônico, o cruel, o imbatível. Na época a maior fortaleza era o Egito, Faraó e os seus poderes, e os seus carros, e os seus cavaleiros. Mas ele foi com um cajado, mas o Senhor foi à frente dele. Ele se submeteu à vontade de Deus. E Deus está dando um exemplo aqui de Moisés. Ou seja, Moisés recebe a tábua dos 10 mandamentos, recebe as leis. Olha, querido, eu quero deixar bem claro aqui. Se você quer viver como o Antigo Testamento, se você quer viver as 613 leis, então você viva, mas você morra por ela também. Porque o que a gente tem visto nos últimos tempos são pessoas que estão pitorescamente, podemos dizer assim, tratando o Antigo Testamento como o novo e como se Cristo não fosse o suficiente para ele, se colocando então como o Antigo Testamento alguns tipos de leis e regras e estatutos para viver de uma forma de imposição, de ditadura. Eu quero dizer para você, se você lutar pela espada você vai morrer. Então se submete, assim como eu, domingo passado, eu estava ministrando e a carta que eu estava lendo, ela tinha direcionamento aos hebreus, assim agora estou lendo também os hebreus e estou ministrando aos hebreus. Eu creio que Deus quer falar algo aqui com essa igreja. Eu quero deixar aqui bem claro que Deus está mostrando para nós que nós devemos saber viver na liberdade do Espírito e não na libertinagem do Espírito.
e também saber viver que aquilo que Deus deixou para nós com liberdade, que nós possamos viver com sabedoria e graça e com compromisso na sua palavra e compromisso naquilo que o Senhor nos vocacionou. Aleluia! É interessante que Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, mas Jesus Cristo foi maior que Moisés. Jesus Cristo era maior, foi maior e será maior para todo sempre, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. Eu disse que Moisés é um tipo de Cristo, porque ele resgata o povo, e o povo vai murmurar ao deserto, vai reclamar, vai blasfemar contra Deus, dizendo: ora, será que não tinha lugar para nós sermos enterrados e morrer no Egito? Precisava nos colocar em um deserto, precisava nos colocar em um lugar onde agora temos sede, agora temos fome, e parece que Deus não está nos vendo, e parece que Deus não está cumprindo com o que Ele começou quando nos tirou do Egito. A Bíblia diz que eles se maravilharam quando Deus abriu o mar. Eles tiveram fé, creram em Deus e temeram a Moisés. Mas logo quando passados-se os dias, os anos, eles começaram a murmurar de novo. Era um povo que dependiam de milagres, era um povo que dependia de todo momento ser surpreendido por uma intervenção. Deixa eu dizer algo aqui para você: Deus não tem o prazer em se movimentar com intervenção. Deus não ama a intervenção. Isso não é típico de Deus. Deus, Ele não tem prazer em intervir no homem. Ele quer que o homem entenda e compreenda em sua mente, e que ele possa digerir em seu coração os planos e os objetivos do Senhor. Ele quer caminhar junto com o homem, Ele quer andar junto com o homem, Ele quer fazer parte das edificações terrenas, Ele quer fazer parte desta obra terrena tão pequenininha perante o nosso Deus e a grandiosidade em suas obras celestiais. Mas Ele nos ama e Ele quer fazer parte, ainda que seja pequena a tua obra, Ele quer fazer parte. Ele te ama, Ele deseja isso. Isso não sou eu que desejo, é Ele que deseja. Aleluia. E é interessante que Deus, Ele tem prazer em tudo isso. E em Deuteronômio capítulo 33, no versículo 8, de Levi disse, ele está aqui dando a bênção sobre as tribos, e ele disse: dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim ao homem que te é fiel, que tu provastes em Massá, com quem contendestes nas águas de Meribá. Ou seja, tumim e urim tem o significado de luzes e perfeições. Olha o que agora nos cabe a buscar e pedir em Deus, todo aquele que se coloca em fidelidade à sua palavra. Senhor, nos manda tumim e também o teu urim, Senhor, sobre as nossas vidas. Ou seja, as luzes e as perfeições de Deus venha sobre nós nesta noite. Glória a Jesus. Venha sobre a minha vida, sobre o meu sacerdócio, sobre, meu Deus e meu Pai, o meu chamado, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que venha as luzes de Deus e a perfeição e das revelações do Espírito Santo sobre a nossa vida. Ao homem que é fiel, o Senhor tem o seu tumim e o seu urim para derramar sobre as nossas vidas. Ou seja, o Senhor tem coisas novas para entregar para a sua igreja, após toda esta pandemia, sobre esta guerra, sobre essas dificuldades que está acontecendo, sobre essas notícias terríveis, tenebrosas e outras muito mais falsas e mentirosas do que verdadeiras. Mas eu creio que o Senhor vai derramar a sua luz sobre essa terra,
e vai também nos colocar dentro da igreja o seu aperfeiçoamento. Aleluia! Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de submissão, Deus é um Deus de organização. Ele diz que veio Moisés, ele diz que veio a lei, e Cristo cumpriu a lei que era maior do que Moisés. Mas então veio Deus, se manifestou ao homem, e depois Cristo na terra, e rogando ao Pai que enviasse ao Espírito. A todo tempo Deus, Ele desejou a caminhar com o homem. Todo tempo Deus desejou a fazer parte da vida do homem. No jardim do Éden, a Bíblia diz que ao crepúsculo, no entardecer, Deus descia para falar com Adão e Eva. Relacionamento. O homem agora cai, o homem peca. Deus fecha o jardim para o homem e faz com que eles tenham que cultivar, viver, comer e beber do suor das suas mãos. Ok? Deus começa o seu plano salvífico, depois de destruir lá em Gênesis 6, ele se arrepende, mas ele vem em Noé, graça, e ele faz novamente um plano na história da humanidade de salvação. Então ele salva Noé, os seus filhos, as noras, e ele continua o seu relacionamento com o homem. Interessante que em Êxodo capítulo 40, no verso 34 até o 38, Deus fala para Moisés: faça um tabernáculo. Mas antes disso, Deus ele descia ao monte. Ele disse: Moisés, fala para o meu povo se separar, fala para o meu povo orar e jejuar 3 dias, porque eu falarei com o meu povo. Vou descer no monte Sinai, e quando o povo olha e vê as densas nuvens, os raios, trovões e trombetas tocando, o povo se assusta. Então o povo diz: olha Moisés, fala a Deus com tu e tu conosco, mas não Deus fala conosco. Ou seja, a todo momento Deus está se aproximando da humanidade, a todo tempo Deus está nos cercando para ter relacionamento com o homem não entende isso. Então em Êxodo, lá no Números 40, Deus fala assim: tá bom Moisés, já que o povo não quer falar comigo no monte Sinai, quer falar contigo, mas eu quero habitar no meio do meu povo, e faça um tabernáculo. Deu as medidas, mostrou como que tinha que ser feito, fez o tabernáculo. Em 1 Reis capítulo 8, versículo 11, então vem o templo do Senhor, vem a construção, a edificação, para que Deus possa se manifestar. E é interessante que diz que na inauguração do templo veio uma nuvem de glória, onde os sacerdotes não poderiam ficar em pé, porque Deus se apresentou naquele lugar. Agora em João, no seu capítulo 1, no verso 14, Jesus Cristo vem para Israel, e Israel o rejeita. Israel não deseja Jesus Cristo, então vem a cruz do Calvário. Agora Jesus encarnado foi rejeitado. Interessante que em Efésios 2, 20 e 22, agora vem a sua igreja. Jesus Cristo estabelece a sua igreja e diz: olha Pedro, sobre ti eu edificarei a minha igreja. Estabeleceu espaços, estabeleceu comunidades, reuniões, para que todos pudessem ali então ouvir a palavra de Deus, receber a orientação através da palavra, e Deus se manifestaria falando através do anjo da igreja. E novamente muitos estão desigrejados, muitos não desejam mais a igreja, porque frustrou com o homem, não entendeu o plano de Deus, o plano do Senhor Jesus Cristo. Agora em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 até o versículo 20, individualmente o Senhor, Ele vem sobre nós e em nós através do Espírito Santo, e Ele vem
para convencer o homem do erro, do pecado e da justiça de Deus, mas muitos rejeitam o Espírito Santo. De que forma, irmão Júnior, de que forma, pastor Júnior, nós rejeitamos o Senhor? Quando nós não nos submetemos à sua vontade, os seus planos, os seus objetivos para conosco, quando nós nos colocamos em rebeldia à sua palavra, quando nós então entramos pelo caminho do pecado e repelimos o Espírito Santo de dentro de nós, e novamente Deus precisa intervir e entrar com o mover novamente, para que a igreja seja sacudida as suas estruturas, para que possamos ser despertados por um novo avivamento. Aleluia! Meu Deus do céu, dá para você entender isso? Dá para você entender isso? Que a todo momento Deus está insistindo com você, cabeção. A todo momento Ele está insistindo com a sua vida, com a sua família, e você está rejeitando Ele e resistindo à voz do Espírito Santo, porque a tua mente está caliçada, a tua mente está cauterizada, e agora o teu coração está minado pelos desejos e as concupiscências da carne. Oh, meu Deus do céu! Então Deus precisa intervir na vida de um homem. Deus não tem prazer na intervenção. Deus não deseja a intervenção, mas Ele muitas vezes Ele precisa entrar com a intervenção radical, aonde vai te doer na carne, para que você possa se despertar e saber que Ele é Deus da sua vida, que Ele que te chamou, e Ele que vai te capacitar, como eu li em Pedro, e Ele vai te fortalecer, Ele que vai te levantar. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Moisés foi chamado e comissionado por Deus, mas Jesus foi enviado por Deus como a última palavra para os homens pecadores. Eu quero deixar aqui esta mensagem, e eu vou deixar como tema dessa mensagem: a última palavra para a humanidade é Jesus Cristo. O tema dessa mensagem é a última palavra, porque a Bíblia diz lá em João, no capítulo 1, o verbo, a palavra, se fez carne. Aleluia. Oh, Rabachandarai, Helekamassúria. Deus de graça, Deus de glória. Então, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha proporcionar em nosso entendimento os caminhos e os planos dEle. Aleluia. Oh Espírito de Deus, graças te damos, Senhor. Graças te damos porque o Senhor nunca desistiu de nós. O Senhor nunca desistiu de você, homem e mulher. O Senhor nunca desistiu de nós. Os seus planos continuam proposto. A carreira continua proposta, o chamado continua evidente. Oh, aleluia! Nós estamos perante dias de dificuldades, dias de arrependimento, dias de humilhação, mas dias de duro trabalho, de muito trabalho. Glória a Deus! O Senhor está despertando a igreja para um grande avivamento, mostrando que Cristo, Jesus é suficiente, e é a última palavra. Jesus é a última palavra.
Jesus é a última palavra. Ei, pastores, Jesus é a última palavra. Ei, líderes, Jesus é a última palavra. Jesus é suficiente para a igreja. Jesus é suficiente para o enfermo. Jesus é suficiente para o depressivo. Jesus é suficiente para os hospitais, para os estados de calamidades, para as nações. Jesus é suficiente. Nós temos que entender isso. Jesus é suficiente, Brasil. Ei, Cajamar, Jesus é suficiente para você. Você não precisa de um padroeiro, você não precisa de São Sebastião, porque Jesus Cristo é maior, porque Jesus Cristo é o nosso Salvador, aleluia. Ele é suficiente para nós. Calamaxandarai, Erecalamassúria. Eita, meu Deus do céu, meu Rei da glória, entenda isso, povo de Deus, se arrependa.